te der um espelho d'água, como um rio corre pro mar, as pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar. Olá! Hoje nós vamos assistir ao segundo dos 7 episódios da série Águas dos Vales, uma grande jornada para conhecer a riqueza e os desafios que cercam a bacia hidrográfica do Rio Doce. Convido você a navegar pelas águas do Rio Piracicaba e seus afluentes. Essa subbacia tem uma importância enorme na história, cultura e economia, não só do estado de Minas Gerais, mas do Brasil. Pelas margens do Rio Piracicaba, chegaram os bandeirantes, que deram origem ao ciclo do ouro no século XVIII. Suas águas possibilitaram o desenvolvimento de uma intensa produção agropecuária e da extração de minérios, que movimentam o mundo. Porém, tanta riqueza teve um preço ambiental enorme. Hoje, o pouco que restou de fauna e flora nativas é protegido por unidades de conservação que defendem espécies ameaçadas de extinção. Muita gente está lutando para que esse rio que carrega o peso da exploração renasça mais saudável num futuro próximo. Venha comigo navegar por essas águas tão preciosas. Vamos começar nossa viagem na Serra do Caraça, grande berçário de águas para o rio Piracicaba. A história do complexo turístico do Caraça remonta ao final do século XVIII, quando o irmão Lourenço construiu uma pequena igreja que também servia de escola. No final da vida, ele deixou um testamento para que o local não perdesse essa vocação. Em 1820, Dom João VI doa toda essa propriedade que nós estamos vendo aqui para os padres lazaristas. As pessoas buscam o Caraça muito pela questão religiosa, pelo turismo religioso. Nós temos a primeira igreja do estilo neogótico do Brasil. As pessoas vêm aqui também por conta da função histórica que o Caraça é, né? Foi um importante berço educacional de Minas Gerais. Então o colégio começa em 1820 e vai até 1968. Tem um prédio de pedras, né, que hoje funciona no museu, e pega fogo e encerra a atividade educacional no Caraça. Mas a veia educacional do Caraça não encerra com o fim do colégio, né? Então essa questão histórica e cultural, ela fomenta muito esse turismo. Por outro lado também a gente tem o turismo de natureza, de contato com a natureza. O Santuário do Caraça ele é destacado na literatura como um ponto especial para a preservação da fauna e flora.
ainda mais aqui dentro do quadrilátero ferrífero e aquífero, né, que nós estamos, para a gente ter uma ideia da biodiversidade, pensando na fauna, nós temos 76 espécies de mamíferos. O lobo-guará é o atrativo principal do Caraça, né? É o carro-chefe, a gente brinca assim. Muitas pessoas vêm aqui especificamente para ver o lobo-guará. A gente tem desde crianças a pessoas idosas que vêm e são sensibilizados com o tema ambiental de preservação dessas espécies. Pesquisadores tratam esse tema, essa habituação, como uma maior atividade de educação ambiental com a espécie. Você imaginar que mais de quase 10 mil pessoas passam pela pousada por ano, tem a oportunidade de ver essa espécie de perto. Isso ajuda na preservação dele. Desde o lobo-guará, que é o símbolo aqui do Santuário do Caraça, a onça-parda, a anta e demais espécies de mamíferos. As aves, são quase 400 espécies de aves. Quando a gente pensa em fauna, nós vamos ter fauna aqui típica da Mata Atlântica e também típica do Cerrado. A gente está numa área de contato desses dois biomas, né? Então são quase 400 espécies de aves, muitas endêmicas da Mata Atlântica ou endêmicas do Cerrado, espécies ameaçadas de extinção. Em 1994, a província brasileira da Congregação da Missão dos Padres Lazaristas destinou 95% do Santuário do Caraça à proteção ambiental. A área foi transformada em uma reserva particular do patrimônio natural, que prevê diversos mecanismos para a conservação da fauna e flora locais, medida fundamental para a saúde de toda a população abastecida pelo rio Piracicaba. Então o Caraça ele tem essa responsabilidade de fornecer água para a região, água em quantidade e qualidade para as comunidades que estão abaixo. Outro local fundamental para a proteção do rio Piracicaba é o Parque Estadual do Rio Doce, considerado a maior área contínua de Mata Atlântica preservada em Minas Gerais. É a primeira unidade de conservação criada no estado e uma das mais antigas do Brasil. Seu conjunto de lagoas, com uma enorme variedade de peixes, reflete a rica biodiversidade desse bioma. Bom, o parque hoje ele tem um acesso na Lagoa do Bispo, né? A Lagoa do Nova Elvésio, onde é um ponto de uma recepção de turistas e de visitantes, né? Nessa instalação do parque você tem um viveiro de produção de mudas, né? Que fornece mudas com sementes de Mata Atlântica para a região. O problema do parque é que ele está rodeado de áreas urbanas, né? O entorno do parque precisa entender a importância do parque, e o parque precisa de dar condições de sobrevivência para parte da população desse entorno que depende da reserva para poder ter uma atividade econômica como turismo e outras equivalentes em função da unidade de conservação que é possível. Antes de os primeiros colonizadores chegarem à região, 90% do território da subbacia do rio Piracicaba era como estamos vendo aqui, mas esse parque representa apenas uma parte do que restou desse bioma, apenas 0,2% de vegetação nativa. Essa devastação, que trouxe sérios riscos ambientais e sufocou os rios, foi fruto de 3 séculos de ocupação desordenada. Vale lembrar que a nascente do rio Piracicaba fica em Ouro Preto, antiga Vila Rica, cidade poderosa criada com a chegada dos colonizadores em busca de ouro.
Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, na colônia, no Império e na República, é hoje uma cidade monumento nacional e patrimônio da humanidade pela Unesco, desde 1980, o primeiro bem brasileiro inscrito nessa lista do patrimônio da humanidade. Ouro Preto chegou a ser a cidade mais populosa da América Latina. A corrida pelas riquezas transformou a região, conhecida como Circuito do Ouro, em uma das áreas mais urbanizadas do Brasil colônia. Nova Era, por exemplo, surgiu como Arraial São José da Lagoa, no começo dos anos 1700. A cidade hoje é um retrato de como esse ciclo econômico e os que vieram a seguir foram transformando o território da bacia do rio Piracicaba. O rio é a razão de ser de Nova Era. Por ele chegaram os primeiros bandeirantes. É óbvio que a gente já tinha população aqui, mas a colonização efetivamente do município de Nova Era se deu através do rio Piracicaba, que possibilitou essa extração de ouro e possibilitou a criação do Arraial de São José. A Fazenda da Vargem, tombada como patrimônio cultural, simboliza a arquitetura imponente do ciclo do ouro e do desenvolvimento de uma próspera atividade agropecuária. A Fazenda da Vargem já foi um dos maiores pontos econômicos de Minas Gerais, principalmente aqui na nossa região. Aqui se trocava de tudo, se comercializava comes, bebes, inclusive escravos também. Uma fazenda construída com mão de obra escravizada, uma história que tem as suas belezas, mas também tem muita violência, muita tristeza, superação. E essa fazenda também nos faz lembrar dos tempos áureos de agricultura, de comercialização, dos tropeiros. Então ela junta isso tudo. A perspectiva que a gente vê do campo, da cidade, essa junção que é a Nova Era, da mineração, da agricultura e também do desenvolvimento siderúrgico. A presença do minério de ferro, a presença da floresta e de água eram fundamentais para desenvolver uma coisa sem a qual a mineração do ouro não podia se desenvolver, nem a agricultura, que é ferramentas. Então vai se desenvolver em toda a bacia do Rio Doce uma indústria do ferro, né, que está presente em Antônio Dias, Itabira, toda a região. Então a bacia do Rio Doce está ligado diretamente à construção, né, da indústria de base brasileira, que foi fundamental para a industrialização brasileira. Então eu posso dizer com toda certeza que o Brasil tem um passivo ambiental enorme com a bacia do Rio Doce. Bom, na bacia do Piracicaba é uma bacia predominantemente com a ocupação de mineração industrial. Aqui na parte final da bacia, no encontro com Doce, nós temos uma ocupação de siderurgia, né? Nós somos o polo siderúrgico mais importante do Brasil na produção de aços planos e de aços especiais. Essas empresas têm um consumo muito elevado de água, né? Apesar da água não ser incorporada ao produto, o aço, ela é usada na refrigeração de equipamentos e nas laminações, nos processos de produção do aço. Essas empresas vêm atuando de uma forma de diminuir essa necessidade de captação de água, né? Nós temos o exemplo da Usiminas aí que consegue hoje recircular cerca de 95% da água que ela utiliza. Essa recirculação de água é importante. Apesar do número ser bastante alto, ainda se capta no curso d'água muita água ainda por esse processo produtivo. E existe ainda oportunidades de você aumentar esse índice, né? Em vez de lançar efluentes, tratar talvez esses efluentes e reaproveitar essa água, né?
seria um ganho muito grande para a Bacia do Doce, porque nós sabemos que no sul da bacia, lá no Espírito Santo, nós temos já uma posição crítica em relação à água na região. Na parte norte, a gente tem mineração, bastante mineração, e tem bastante risco, né, porque essas empresas de mineração existentes possuem bacias de resíduos, né? Algumas delas estão em situação de estabilidade, precisando de fazer obras para garantir essa estabilidade e fica como uma faca sobre a cabeça de toda a população da bacia, né? Porque nós já tivemos um exemplo ruim em Fundão, né? E a possibilidade de repetir isso não é pequena. Então a gente precisa de continuar com o processo de descaracterização dessas barragens, né? Eliminar essas barragens. Já existem processos para isso. Algumas empresas já estão começando a utilizá-lo. Então a gente precisa trabalhar fortemente nesse sentido. A mineração ainda é o forte da nossa economia, mas os serviços e atividades variadas, especialmente por meio do turismo, contam também bastante, sobretudo para a geração de emprego e renda para a população. Ouro Preto é repleta de fontes e mananciais. Nós temos aqui 3 bacias hidrográficas no nosso município e uma riqueza de água fantástica, farta a produção de água no nosso município, no nosso solo. Mas também nós temos a poluição de todos os rios que passam por áreas urbanas pela falta de saneamento básico. A situação atual dos cursos d'água, você tem na bacia do Piracicaba hoje uma situação de qualidade de água e quantidade de água disponível que está dando para atender às necessidades da bacia. Mas nós temos previsão que a curto prazo nós vamos ter problemas sérios para atender todos os usos múltiplos da água na bacia. A questão da falta de saneamento básico na Bacia do Doce, ela passa por vários fatores. Um que é o que mais preocupante é a falta de um apoio mais técnico para as prefeituras, já que a gente mora numa bacia onde 80% são municípios com menos de 20 mil habitantes. Então a gente precisa ajudar esses municípios a avançar no saneamento, não só na questão do esgoto sem tratamento, mas também na questão dos resíduos sólidos. Hoje uma matéria que é muito relevante é a drenagem urbana, que quase nenhum município trata da drenagem urbana com seriedade. Para proteger as nascentes e garantir a água em quantidade, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba desenvolve a iniciativa Rio Vivo, que cerca nascentes em propriedades rurais. Também está sendo executado o Protratar, para ajudar a universalizar o saneamento básico. O Rio Vivo parece que é considerado hoje a principal ação hidroambiental em execução dentro do Brasil, em função do número de municípios, em função de também recursos que está sendo aplicado. Desses 155 milhões aplicados na Bacia do Doce, praticamente 105 milhões vão ser aplicados dentro da Bacia Piracicaba, justamente naquilo que a gente falou, na maior deficiência. O projeto Rio Vivo trabalha agora com o P52, que é a recuperação das áreas degradadas e recuperação das nossas nascentes. O Rio Vivo atende 20 municípios e consiste na preservação e conservação da melhoria da água em toda a propriedade. Então essa propriedade em si tem muitos hectares e teve um cercamento até maior. O produtor rural, com a mobilização, e com o serviço em equipe, ele viu que a importância de cercar de acordo com a legislação e ele está de parabéns porque foi um cercamento bem maior do que a gente precisava.
quando uma propriedade tem uma nascente que abastece mais comunidades, a gente está envolvendo também com a saúde pública de cada um. Isso é o mais importante, esse contexto. Se o projeto Rio Vivo está recuperando as nascentes, o grupo das lavadeiras da Prainha de São Gonçalo do Rio Abaixo está resgatando um tempo em que o Rio Limpo ditava o ritmo e os costumes da cidade. Esse tempo ficou para trás, mas com elas a cultura segue viva, sendo passada para outras gerações. Como? Você vai ver já já, depois do intervalo. O grupo das lavadeiras da Prainha de São Gonçalo do Rio Abaixo foi formado há uns 10 anos pela Associação Bem Viver da Terceira Idade do município, quando uma das integrantes encontrou letras de músicas da mãe dela embaixo do colchão. Lá vai as lavadeiras todas de balde na mão, para a fonte da prainha que é do nosso rincão. Lavadeira já voltou, pois não tinha água não, pois a fonte que existia hoje é só recordação. Então a gente chamou o músico, né? Adão, juntamente com o Ricardo, que ajudou aí em cima dessas letras, compor a musicalidade, né? Para essas letras. Aí foi onde que surgiu o grupo das lavadeiras, que são 20 senhoras idosas e 10 lavadeiras mirins. E muitas dessas músicas também são compostas por alguma das idosas, como a Dodinha, como a Genivalda. São elas que compõem muitas das músicas e o Adão, juntamente com outros instrumentistas, né, faz a musicalidade. Mariquinha, cadê a água? Por causa de que a gente era de família pobre, né? E buscava água na lata de 20 litros, a lata furava. E aí quando a gente pegava a água e punha na lata, que põe a lata na cabeça, a água vazava toda na gente. Então quando chegava em casa, a mãe falava assim, Maria, cadê a água? Eu falei, mãe, a água vazou toda em mim. Aí, volta lá para você pegar mais água, que seu pai está quase chegando e ele precisa tomar banho. Lavadeira então se foi pra cuidar de Padre João, pedir a Virgem de Luz que nos dê consolação, quando a fonte da prainha quer o nosso... Então, qual que é a preocupação nossa? É que os jovens, né, conheçam a história de vida delas, como que era a vida antigamente, como elas vivenciavam isso. Lá vai a lavadeira toda de balde na mão, para a fonte da prainha que é do... E o grupo ele começou pequenininho, sabe, gente, com pequenas apresentações para a comunidade. E hoje, graças a Deus, tanto a associação quanto o grupo das lavadeiras são referência no Médio Piracicaba. Nós somos convidados para fazer apresentações em outras cidades. Se foi pra grudar de Padre João, pedir a Virgem de Luz que nos dê consolação, quando a fonte da prainha quer o nosso ganha-pão, hoje só restou saudade que ficou no coração. Todo esse cidadão que nasce à margem de um rio, ele transporta aquele amor dele fraterno desde aquele ponto onde nasceu, o que ele viu daquele rio. E quanto mais você tem um rio mais agradável para a população, mais a pessoa se sente participativo. Deixa o rio fluir, deixa o rio falar. Ele já deu um grito que não dá tempo mais da gente degradar nada. Essa é um chamamento permanente para que a cidade e os distritos participem de um compromisso ambiental. Às vezes a gente não consegue resolver algumas questões de 320 anos de habitação sem planejamento em um curto espaço de tempo. Mas se a gente começar a tomar providência agora, a gente tem certeza que tanto nós, mas principalmente nossos filhos e netos, vão ter uma nova era com muito menos impacto ambiental, podendo desfrutar apenas desse lado maravilhoso que é ter essas águas abençoadas na nossa região e na nossa cidade.
nós estamos no caminho certo, nós estamos trabalhando para que ele volte a ter não só qualidade, que possa a população usá-lo de outras formas diferentes, como para natação, pesca, né, e outras atividades de lazer. Se eu pudesse, eu andava um boom aqui agora. Mas a água, ela é vida, ela é saúde, ela é lazer. Então, usufrua da melhor forma possível essa maravilha que nós temos, que é a água, que é a vida. Eu, quando criança, banhava no rio Caraça lá embaixo, né, que é um afluente direto do rio Piracicaba. Hoje, o meu filho não consegue mais banhar lá, por conta dos afluentes que ele recebe. Então, o compromisso nosso, né, com esses comitês, com as organizações, é que isso volte, né, a gente possa voltar a ter aquele nível de qualidade de 20, 30 anos atrás. É que meu filho possa nadar no riacho onde eu nadei quando criança. A participação de todos é fundamental para a preservação dos nossos rios. Juntos, podemos fortalecer essa onda de respeito e de nova consciência em torno do uso da água. Cada gota de esforço conta quando se trata de preservar os rios. Vamos unir nossas vozes, nossas ações e nossos corações em prol desse bem tão valioso e vital para todos nós. Todos nós torcendo para ver os nossos rios limpos e vivos novamente. No próximo episódio, vamos conhecer os encantos da bacia do Rio Santo Antônio e os desafios para recuperar suas águas. Agora, fique com um trecho do poema Lembrança, de um autor de São Gonçalo do Rio Abaixo. Ele fala sobre a Bica da Prainha, o rio da infância dele, que é o rio de todos nós. Ricardo Rodrigues, sou nascido e criado aqui em São Gonçalo do Rio Abaixo. Estou com 68 anos e quero trazer o meu pequeno depoimento sobre a Bica da Prainha. E meu relato eu sintetizei num pequeno poema que eu vou ler, denominado Lembrança. Bebi na bica da prainha, água limpa cristalina, era sua, era minha, alegria de brincar. Areia branca e fininha, refletia a luz do sol. Cantava em sustenido, natural e em bemol. Na grama sempre verde, quarava o lençol. À tarde matava a sede e rolava o futebol. A gente nem sabia, era alegria total. Pensando hoje em dia, lembrança nunca faz mal. Cantiga boa de tempos atrás. Eu era menino, virei rapaz. Quero ser velho, sempre capaz de ir à prainha e voltar sempre em paz. A mente agradece, o coração apetece, a gente cresce, feliz no relembrar. Vida de criança, apenas lembrança. A vida é um espelho d'água, como um rio corre pro mar. As pegadas do meu destino, ando de costas pra areia pra não marcar. Centelha do destino, a gente se encontrar. Sou sol, você a lua, horizonte, sal e mar.